Opa, galera, mais uma vez, bem-vindo ao meu canal. Me chamo Daniels. Por gentileza, se inscreva aí, né? Quem quiser acompanhar, na verdade, eu falo sobre gibis, mangás e tal. E hoje eu vou falar sobre esse mangá aqui, do Initial D, ok? Volume 1. Tava louco pra comprar esse mangá aqui pra ver como é, né? Que ele tá mais envolvido a esportes, digamos assim. E é legal que combinou, né? Combinou a camisa com a capa, né? E fiquei curioso, assim, de carro, cara. Fiquei pensando assim, eu gosto de histórias assim, filmes que envolvam corrida, carro e tal. E eu fiquei pensando, será que esse aqui é... Eu não sou digamos assim, um fã, né, do automobilismo, de carro, coisas do tipo. Não, não sou. Mas eu gosto, né, das histórias que envolvem, filmes e tal. Eu fiquei pensando, será que esse aqui é bom também, né? Initial D, né? Já vi algumas pessoas falando bem e tal. Comprei pra ver. E dando um overview aqui, galera, fazendo um overview pra vocês aqui sobre o Initial D. Primeiro é que ele me surpreendeu, tá? Eu tava um pouco pé atrás, mas eu arrisquei. É, por quê? Primeiro que o pessoal tava fala, né? Deixa eu ver se eu consigo ver aqui se eles chegam a falar nisso aqui. Mas essa história, ela já tem um tempo, né? Se eu não me engano, ela não é nova, já tem um tempão aí que foi lançado, né, a primeira edição do Initial D. E eu já vi alguns youtubers fazendo análise dizendo que tem uma escrita um pouco diferente, um pouco antigo, os traços e blá blá blá, né? Mas falaram bem ainda, mas falaram muito sobre essa questão de ser antiga, às vezes a galera de hoje não vai gostar e tal. Mas lendo, pessoal, vou mostrar um pouco aqui o desenho, lendo, eita, deixa eu ver aqui, lendo aqui o mangá e tal, você vê que o traço dele, dos personagens principalmente, é bem simples mesmo. Mas lendo a história, aí vai fazer bem a minha análise, né? Tá? Primeiro, o que eu gostei, ele tem o autor aqui, cadê? Eu não vi o nome do... É Shuishui Shigeno, será? Shuichi ou Shuichi? Shuishui não sei, não, Shuishui não é, né? Shuichi, alguma coisa assim, né? Ele tem uma pegada, ele tem uma veia, digamos assim, bem-humorada muito grande, assim. Ele sabe fazer piadas, ele sabe criar momentos, assim, bem engraçado, cara. Inclusive, eu fiz uma recente análise aqui do 20th Century Boys, né, do Naoki. O Naoki também tem um humor bacana, né? Mas eu diria que o humor do Naoki é mais para deixar as coisas leves ali. Já desse autor aqui, do Shuichi Shigen, não sei se assim se pronuncia, tá? É um tipo de humor que me faz rir, de fato, assim. Ele cria algumas situações, assim, que são bem engraçadas mesmo, assim, te tiram um sorriso, assim. E, então, assim, ele já tem essa característica que eu acho legal, eu gostei. E a história, basicamente, é um jovem, né? Jovem mesmo, assim, eu acho que do adolescente ali para adulto. E eles começam, né, falando um pouco aqui da história. Os amigos dele, né? Principalmente os amigos são aficionados, assim, né? São fãs demais de corrida, de carro e tal, conhecem tudo. Diferente do protagonista aqui, que é o Takumi. Takumi não liga muito para carro. Contudo, lógico, né? Com o passar do tempo ele vai gostar, né? Mas o que eu achei interessante também é que como eles são mais jovens, assim, né? Eu diria até adolescentes, né? Então ali, já, assim, até é engraçado isso. Eles estão tirando a carteira ali. Então é coisa bem de jovem mesmo, né? Eles estão não sei se é ensino médio, acho que é ensino médio. Mas o que eu achei interessante, e eu gostei tô gostando muito da história, é porque de fato o autor aqui, ele conta uma história muito boa, e dessa época, né, de ensino médio, escola, amigos, sei lá, festas, interesses amorosos e tal, namoradas, assim, né?
essas coisas assim, né? Coisas de adolescente, assim, essas preocupações de jovem, né? E eu achei legal porque eu me lembrei muito, né, da minha adolescência, assim, dessas coisas do medo do adolescente, assim, com relação ao namoro, com o cara que é meio que ele não gosta muito, né? O cara que você tem que, o chatão da escola, o amigo nerdão, muito nerd e tal. Essas coisas assim, né? Esses anseios também, essas preocupações de adolescente, de jovem, tá tudo aqui, o cara coloca de uma forma que o autor, Sushi Shigen, coloca de uma forma muito bacana aqui na história, né? E isso, assim, eu me identifiquei um pouco, assim, com a história que é contada, né? Com o Takumi, assim, achei bem legal, né? O Takumi, falando um pouco do Takumi que é o protagonista, no primeiro momento ele parece um cara meio nerd, assim, engraçado, né? Meio nerd, assim, um cara mais reservado, com que curte mais, tá na dele ali, não é muito de esporte, né? Isso, porque tem esse estereótipo, né, dos atletas e tal, das escolas. Ele não é esse cara. Ele só vive com um amigo dele, esqueci o nome do amigo dele, sou muito ruim de nome. Mas eles parecem mais aqueles caras mais nerds, assim, né? Não tô falando assim pra depreciar não, tá, pessoal? Tô falando só que é uma característica, não é aquele pessoal que é muito popular, né? E é interessante que vai passando o tempo aqui, vai se passando a história, é, a visão que eu tenho dele vai mudando, assim, e é de propósito, né? Acho que o próprio autor fez isso de propósito, né? A gente vai mudando ali a forma que as pessoas o enxergam e a gente também, né? Do tipo, ele vai ficando um cara mais requerido, digamos assim, mais popular, e isso eu acho que interessante, eu acho que ele não muda a personalidade, o Takumi não muda a personalidade, eu acho que ele é do início ao fim de um jeito. Só que como as coisas vão mudando ali ao redor dele, né? Ele toma um destaque maior, então ele fica com aquela áurea, digamos assim, né? Palavra da moda, fica com aquela aura meio de Sasuke, né? Ou do próprio Shogun ali que eu tava falando do 20th Century Boys, né? Aquele cara mais que você respeita, né? Ele tá calado, mas você respeita bastante, assim, né? Tá na dele, mas você não vacila com ele. E o admira também, que é no caso do Takumi aqui mais pro meio do mangá, né? Parei bem aqui, ó. Não terminei ele todo, mas eu já queria falar sobre esse mangá, né? Então, eles falam, é carro, né? Corrida e tal. Eles pertencem a uma cidade, galera, que tem uma montanha, se não me engano aqui. Acho que é uma montanha. E lá eles fazem alguns rachas, mas a questão tá mais no tempo, né? Tem muito essa questão do drift, né? Engraçado, né? Tudo, acho que é uma coisa meio cultural lá no Japão, né? Tem muitas essas corridas com drift. E por tempo, né? Corrida por tempo, do tipo, quem é mais rápido naquela pista, né? E aqui onde o Takumi mora, tem uma equipe, né? Já tem uma equipe ali de pilotos, né? Inclusive o amigo dele que é fissurado em carro, né? É apaixonado, né? Ele conhece essa equipe. Na verdade, eles acabam conhecendo essa equipe por causa de um colega de trabalho que corre, né? Nessas corridas aqui. E que é dessa equipe ali uma equipe, digamos assim, com, que já tem uma história ali nessa cidade, né? Eu esqueci o nome, galera. Me desculpa, eu sempre esqueço, tô muito ruim de nome, né? Ultimamente eu não decoro os nomes. Então o que que rola? Acontece que chega uma outra equipe de algum outro lugar, né? Desafiando essa equipe ali onde o Takumi mora. E essa equipe, ela é uma equipe fantástica, assim, muito, muito boa no que faz. E meio que eles passam em vários lugares, assim, em várias cidades, né? Desafiando a galera, né? A turma de lá, né? A equipe que tem no local específico. E vai ganhando, né? O intuito dos caras é se tornarem lendas, né? Como os mais rápidos e tal. Então chega esse pessoal lá. Chega esse pessoal aqui na cidade do Takumi.
E eles têm um certo sucesso lá, eles acabam ganhando ali no primeiro momento da equipe do... Eu esqueci, pô, esqueci tudo aqui, o nome da equipe do... ali da cidade de Takumi, né? Aí a história ela vai se desenrolando com, com essa questão, né? De eles conseguirem retornar, pegar de volta, digamos assim, o respeito que tinha, né? Porque, pô, você perder é tipo você perder no seu território, né? Você vai perder no seu território onde você sempre treinou, sempre ganhou, chegam os caras de um lugar totalmente diferente e ganham de você, é foda. Então, gira em torno de si, gira em torno também da vida pessoal do Takumi, é claro. E é bem legal, cara, assim, a história é bem feitinha também, você não liga eu acho o traço dos personagens bem simplório, assim, né, só pra vocês terem ideia aqui, ó, não tem muito detalhe. O que tem detalhe mais é os carros, né, mas o roteiro é bem feito, né, esse amigo dele é muito engraçado, é muito interessante, né, muito engraçado esse moleque. Tem um plot twist aqui bem legal, tá, pessoal? É bobo, assim, mais ou menos ali no um terço ali do mangá ser... Não, um terço não, na segunda parte ali, né, do próximo ali da terceira parte ali, digamos assim, dividindo, né? Você já consegue entender qual é a do Takumi, né? E tem um certo plot twist ali, né? Uma reviravolta, assim, legal, assim. É boba, é sutil, na verdade, mas é legal, deixa a história interessante. E como eu falei, eu me identifiquei um pouco assim, né? Porque eu lembrei da época que eu era mais moleque, assim. E ele tem umas noias, assim, que é engraçado demais. De jovem, né? Ele fica, tem uma menina que tem interesse amoroso, ele fica preocupado, assim. Porque eles começam a sair juntos, né? Namoro, assim, de moleque mesmo, né? De adolescente. Mas ele fica preocupado porque essa menina namorava com um cara lá que era vamos dizer, o popular da história. Ele fica preocupado se eles já saíram, se eles já foram, se eles dois já foram pros finalmente. Ele fica fantasiando essa parada com esse receio, né? Porque, pô, ele não ia querer sair com a menina assim, né? Que já passou por isso, ou é um pouco de ciúme, né? É um ciúme, na verdade, né? E é bem nóia de paranoia, melhor dizer, né? De jovem mesmo, de adolescente, né? Quando tá nessa época aí da escola, que tem as meninas lá que ele gosta, mas tá com outro, ou coisas do tipo, a fofocaiada também que tem. Então tem muito essa questão aqui no Initial D, né? E eu achei bem legal, cara, eu gostei, assim. É um que eu já comprei o segundo, já comprei o volume 2 desse aqui, porque estavam, né, com um valor bem legal, bem em conta. E eu vou seguir lendo, galera, assim. E, assim, falando um pouco do humor, né, desse mangá, tem umas coisas bem engraçadas, assim, né, do tipo, quando eles, é um pouco de spoiler, tá? Mas quando chega essa equipe lá, no primeiro momento ali, a primeira corrida, digamos assim, a equipe que vem de fora, né, é o seu que está, eu esqueci o nome, ganham do pessoal lá dos amigos ali, da galera ali do território do Takumi, né? E com isso a galera fica, né, chocada, né? Pô, a gente precisa de uma revanche aí, né? Ganhar desses caras, a gente não pode deixar assim. Eles começam a querer traçar um plano, né? Tem um líder, não sei se é o Ikeiji, não sei se é o nome dele, que é um dos pilotos lá da equipe ali da cidade, né? Do Takumi. Eles começam a traçar um plano e tal. Aí, assim, eu não me lembro bem, mas eles trabalham numa, num posto de gasolina. E o dono lá do posto de gasolina, né, eu tava ouvindo ali a conversa deles, né, ele fala que lá na cidade deles tinha um piloto que é um piloto lendário, né, da época dele, já é mais coroa, né, o dono. Na época dele tinha um piloto ali lendário ali que era melhor que todos, né, melhor que qualquer um, muito, muito na frente de qualquer um. Aí eles ficam assim, caraca, né, quem é esse maluco, né, tudo molecão, né, eufórico e tal. Aí tem um momento lá que ele fala assim, cara, eu tenho certeza, alguma coisa assim, não é com essas palavras, tá, pessoal, mas é só pra
Tem alguma coisa assim que o dono lá, ele fala, pô, certeza que esses caras aí, ele ia passar por cima desses caras aí, não ia ter nem chance, né? Ah, os moleques, é sério, né? Os moleques ali, os que trabalham pra ele ali, funcionários, né? Que são tudo jovens, né? Como se fossem aprendizes ali, né? Eles falam, é sério, sei o quê? É, aí ele fala sobre o cara, fala o nome, se eu não me engano, ele fala um pouco sobre o nome do ele fala sobre fala do nome do cara e tal. Aí o rapaz, né, pra não ficar se estendendo muito, o cara falou assim, meu fulano, você apostaria nesse cara, né? Aí a coisa boba assim que eu achei muito engraçado, ele falou, claro, eu apostaria 1 milhão nele. Aí o moleque lá, né, eu esqueci, né, quem é. Não, Takumi não, Takumi ele é totalmente a par dessa situação. Ele tá ali, mas ele não se interessa em nada, né? É por isso que é legal. Aí a história vai se desenrolando, né? Tem uns reviravoltas, mas ele não se interessa em nada desse negócio, tá nem aí. Mas os moleques tudo empolgado, né? É mesmo falando, você apostaria nesse cara 1 milhão? Aí, porque foi o que ele disse, né? Aí ele, não, aí ele pensando, pô, não, 1 milhão, não, 1 milhão não, mas uns 400 mil eu apostaria. E mesmo, fulano, correndo e tal, sei o quê. Pô, a gente tem que achar ele, porque então ele deve ser muito bom. Então, se o senhor tá falando que, né, que apostaria até 400 mil, aí ele vai mudando. Cada vez mais nessa conversa aí vai se desenrolando, ele vai diminuindo a aposta. Achei muito engraçado esse negócio. Aí ele fala assim: não, 400 mil não, mas 100 mil dá pra dar. É mil, 100 mil, é. Não, no melhor 10 mil. Aí no final ele termina o diálogo quase apostando 10 mil. Achei muito. É bobo, né? Mas achei engraçado esse negócio assim. Achei engraçado, assim, foi diminuindo o valor ali. Então tem vários momentos assim, esses diálogos assim, engraçados assim, né? Pô, eu não dá pra falar mais porque senão eu vou acabar dando spoiler. Eu sou muito ruim assim de escrever, mas assim, eu recomendo muito, tá, galera? Apesar de ser uma história antiga, ele é muito bem feito, excelente, excelente, é engraçado, é bem contado. É incrível, cara. Eu não sei se ele vai manter, né? Se ele vai manter esse nível nos próximos volumes. Eu já tô com o volume 2. Logo mais eu vou terminar esse, que eu não terminei ainda. E vou pro volume 2. Mas é legal essa questão dos rachas, dos carros. Eu acho legal também. Me lembra um pouco coisas assim das histórias assim do. Além do Velozes e Furiosos, né? Do 1 e o 2 ali. Me lembra muito Need for Speed, assim, aquelas rivalidades e tal. É bem bacana, assim, gostei, recomendo. Como sempre dou nota, eu daria uma nota para esse aqui, ó, como é que é interessante, eu daria nota 7,5 para esse aqui, tá? Não, 7,5, 7,5. Só que o que que rola? Eu recentemente eu fiz um overview aqui do Blueberry, né? Cadê ele? Eu fiz agorinha há pouco, né? Pra falar a verdade pra vocês, eu fiz um overview desse aqui, eu dei nota 8, né? Por quê? Porque eu contei tudo ali, né? A edição, a história, o desenho, os personagens. Só que eu não tenho coragem de seguir comprando aquele ali, tá? Porque eu acho caro, é muito caro. E eu já tenho outros gibis, assim, que eu... Na verdade tem um outro que eu gosto mais, assim, com esse tema de Velho Oeste, que é o Ken Park. Então eu vou preferir comprar o Ken Park. O Ken Park já é um pouco carinho também. Mas apesar daquele ser 8, esse aqui eu dar 7,5, esse aqui eu vou seguir comprando. Esse aqui eu gostei, é um 7,5, assim, é um 7, é diferente, galera, eu não sei explicar. Ele é gostoso de ler, eu vou dar nota 8 só pra não ficar com consciência pesada, eu vou dar 8 pra ele, né? Eu dei 9 pro 20th Century Boys, vou dar 8 pra esse aqui. Vamos dizer que nota 8 é uma nota que é uma ótima nota e que me faz comprar os próximos, né? Então vai ter esse critério aí. Então, assim, recomendadíssimo, né? Quem gostou aí do que eu falei, quem não conhecia e tal, curte aí meu vídeo, né? Por favor, pessoal. Quem puder se inscrever também, vou trazer... Eventualmente eu vou trazendo, né? Algumas análises, assim, bem leves, assim, mais primeiras impressões, né? E é isso. Valeu, pessoal. Até mais.